falar sobre um trecho que diz que os tempos são chegados. Se alguém me perguntasse, Maurício, por onde vamos ter informação de que os tempos são chegados? Eu arriscaria dizer, comecemos pelo fim. Questão 112 do Livro dos Espíritos, que é a ordem dos espíritos, espíritos puros. Estes espíritos, a matéria, já não tem mais nenhuma influência sobre a vida deles. Ou seja, é totalmente nula. A evolução moral e espiritual está acima de tudo. E neste processo de que os tempos são chegados, nós temos que pensar em algumas situações. É como crianças. Quando éramos crianças, se éramos levados a lojas de departamentos, a uma loja para comprar roupa, existem aquelas araras que ficam armazenadas as roupas, não é? E ali a criança, ela entra. A roupa é GG, é extra grande, mas ela está lá dentro, ela está chorando, ela se joga no chão, rasga a roupa, grita, esperneia, mas os olhos dela estão secos, pior do que qualquer sertão do Nordeste. Mas é a criança querendo, precisando chamar a atenção. Na fase da adolescência, nós cometemos atitudes muitas vezes impensadas, que nós não refletimos qual vai ser o desfecho desta atitude. Nós não temos maturidade para agir de acordo com o que é necessário. E devemos respeitar. É um direito. É um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento. Ao nos tornarmos jovens, aí é uma fase já um tanto conflitante. Conflitante porque nós achamos que sabemos tudo. Sabemos tudo. Nós achamos que aqueles que nos amam, aqueles que nos orientam, estão ultrapassados, não sabem o que falam. Nós somos os verdadeiros donos da razão. É o jovem, com direito também às atitudes inconsequentes. E devemos respeitar. Nos tornamos então adultos. E aí, além de nós nos vermos, nós também nos sentimos donos de tudo que está ao nosso entorno. Somos independentes, não precisamos de mais nada, temos autonomia, não gosto de depender de ninguém para nada. É necessário pensar, porque na vida nós temos que fazer viagens. E existe uma razão, existe um fundamento para viajarmos. Vamos imaginar uma viagem fisicamente falando. Se nós queremos viajar sozinhos, a viagem pode ser mais rápida. Vamos organizar a nossa maleta, colocar no local certo. Ao chegar no local que nós nos colocamos para ficar, vamos deixar tudo bem organizadinho, ou então em cima de uma cama, depois é só ir lá e pegar, enfim. O tempo pode ser mais curto. Se nos organizarmos para viajarmos em família, há uma possibilidade de que em algum instante alguém não vá, alguém desista. E aí vamos embora, seguimos o caminho. Ao chegarmos no local, há uma grande chance de que alguém esqueceu de levar a necessaire. Logo, aquele que é organizado, aquele que se preocupou com os detalhes, vai ter que dividir o seu creme dental, vai ter que dividir o seu pente com o outro. Percebemos que juntos nós estamos aprendendo? Aquele que supostamente é desorganizado está nos ensinando que é possível viver sem radicalismo. Aquele que tem uma organização, que se programa, está aprendendo também a ensinar ao outro com as suas atitudes que a organização nos ajuda. Ou seja, é uma via de mão dupla. Nós temos que andar juntos e há um sentido de ser. É como as escolas. Se nós olharmos dentro de uma sala de aula, uma professora, um professor, ele vai ministrar o mesmo conteúdo com as mesmas palavras, se for na rede pública, para 30, 40 alunos ou mais. Se for na rede privada,
20, 25, depende do porte da escola, o tamanho da sala, enfim. Ao finalizar o ano, todos os alunos passarão de ano. Passar no sentido estudantil, não no sentido calendário. Há uma possibilidade de que todos sejam aprovados, mas há também uma possibilidade de que alguns tenham que refazer. E nós percebemos que a escola não depende da boa vontade ou da má vontade do aluno para prosseguir o seu curso. A escola vai prosseguir o curso dela. Quem vai refazer, quem vai ter que recomeçar é o aluno repetente. E aí nós temos algumas condições. Nós podemos encontrar aluno que não tem um interesse pelo aprendizado. Ele não tem vontade, ele não se dedica. Ele está ali porque o pai, a mãe obriga. Nós podemos encontrar aluno que tem dificuldade em decodificar as informações que recebe do outro. Às vezes, um aluno sinestésico, que é necessário aproximar nele, tocar, falar de maneira mais direta. Vamos encontrar o aluno que muitas vezes o ambiente familiar o qual ele convive impacta no processo de aprendizado. Então temos algumas situações que, teoricamente, podem justificar a reprovação escolar do ano letivo de um aluno. E isto vai fazer ele melhor ou pior que o outro? Nem melhor nem pior. É uma característica dele. Ele está num processo da evolução. E isso nós precisamos entender. Aquele que foi aprovado, que tem habilidade, no instante ele assimila as informações, logo ele já está à frente, ele pode ser melhor neste processo de aprendizado, porque ele tem um talento natural para isto. Mas não quer dizer que ele seja melhor do que o colega em relação à essência humana. É disso que nós estamos falando, de que os tempos são chegados e nós estamos caminhando neste processo de aprendizado, de evolução. Tal qual é as escolas religiosas que milenarmente nos ensinaram que Deus é inteligência suprema. Deus é inteligência suprema. E aí eu faço uma pergunta a mim mesmo. Se Deus é inteligência suprema, por que é que ele vai se preocupar com pequenas coisas da minha vida? Porque se Deus tem uma inteligência suprema, há de se preocupar com detalhes das minhas atitudes, muitas vezes inconsequentes, muitas vezes impensadas. Então, fico a pensar, sendo uma inteligência suprema, não faz sentido se preocupar com pequenos detalhes da minha vida. Agora, o que me faz pensar é que talvez, intencionalmente, ou porque alguém não teve um olhar mais atento, deixou de falar que Deus é amor supremo. E aí muda de figura. Porque se nós perguntarmos o que o amor quer saber da minha vida, por que o amor tem cuidado com a minha forma de existir, aí é diferente. Bastante diferente. Porque se nós estamos imersos dentro deste amor supremo, acompanhado de uma inteligência suprema, nós estamos protegidos. Nós estamos, de todas as formas, olhando a possibilidade deste nosso crescimento, deste alçar voos. E esta é a nossa proposta. A grande questão é que temos que observar algumas coisas. O mundo está muito dividido. Uns defendem literalmente a igualdade. Outros defendem a liberdade. E aí eu pergunto, e a fraternidade? Está órfã? Este é o cuidado que temos que ter. É este olhar atento, é o olhar do sentimento, o olhar do amor, o olhar que permite incluir em nossos cuidados as pessoas que amamos, aquelas que nós não amamos, aquelas que simplesmente são os nossos irmãos em Jesus. Costumo dizer que
Deus, para nos mostrar o amor, a forma que talvez mais se aproxima é o amor materno. Porque vocês notemos que o amor de mãe é um amor incondicional. Mãe não age pela razão, mãe age pela alma. Mãe age por um sentimento. O pai ainda tem um amor que tem um condicionamento. Estou ajudando meu filho. Ele vai crescer, ele vai progredir, e vai ser o provedor de uma família, ele vai me ajudar. A mãe não. A mãe simplesmente ama o seu filho. E vocês já notaram que quem tem mais de um filho, imaginemos para uma mãe, 2 filhos, porque irmãos adoram apurrinhar o outro, né? Eles brigando e a mãe tendo que defender um e julgar o outro. Isto é possível? Nós imaginemos se Deus julgasse todas as nossas atitudes impensadas, as nossas atitudes inconsequentes, sem um olhar atento, sabendo que nós podemos nos prejudicar, ou se nós não sabemos, porque ainda não temos a maturidade espiritual para isto, nós simplesmente vamos deixando que Deus aceita tudo. Deus compreende as nossas situações. Deus compreende os nossos comportamentos equivocados, porque Ele sabe que sempre foi os mais velhos que nos orientaram. Quem são esses mais velhos? Sócrates, Platão. No planeta Terra, Deus falou, terá um governador. E o nosso irmão, um irmão nosso muito mais velho do que nós, no seu discurso de posse, falou: todas as ovelhas que me forem confiadas não serão perdidas. E aí? Nós temos um amor supremo, uma inteligência suprema, um governador amoroso, com todos os ensinamentos pautados na retidão, para que nós pudéssemos entender que os tempos são chegados e que precisamos caminhar juntos.